puxe uma cadeira e prepare-se para uma história cheia de reviravoltas. A aposentadoria é aquele tão sonhado momento de descanso em que, finalmente, nos despedimos do despertador e começamos a viver os sonhos que sempre ficaram para depois. Mas para nossa protagonista, essa nova fase logo se complica. Ela se depara com uma situação inesperada. O próprio filho tem outra visão sobre o que significa tempo livre e espera que ela se torne uma babá em tempo integral não remunerada. Meu filho decidiu me afastar do meu neto porque eu me recusei a ser sua babá em tempo integral. Depois de muito refletir, tomei uma atitude: cancelei o fundo fiduciário que havia reservado para ele. Sou uma mulher de 60 anos, recém-aposentada há poucos meses, após quase 5 décadas de trabalho árduo. Sou imigrante e cheguei a este país trazendo apenas as roupas no corpo e uma determinação feroz de construir uma vida melhor para mim e meus 2 filhos, Roberto e Laura. Infelizmente, o pai deles faleceu logo após o nascimento deles, o que tornou tudo ainda mais difícil. Eu era uma jovem mãe, em um país estrangeiro, com 2 bebês nos braços. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que eles nunca passassem necessidade. Durante a maior parte de sua infância, trabalhei em 2, e às vezes até 3 empregos ao mesmo tempo, tudo para conseguir sustentar minha família e oferecer a eles uma vida digna. As coisas começaram a melhorar quando conheci meu marido, Paulo, hoje com 72 anos. Ele é o homem mais doce que já conheci. No início, eu tinha dúvidas se estava pronta para um novo relacionamento, especialmente com 2 filhos adolescentes. Mas, quando ele finalmente conheceu Roberto e Laura, vi como eles se deram bem e como aquele vínculo especial começava a se formar entre eles. Namoramos por 1 ano e meio até decidirmos nos casar. A partir daí, minha vida e a dos meus filhos mudaram completamente. Paulo nunca quis ter filhos, mas se dedicou a Roberto e Laura como se fossem dele, oferecendo carinho e cuidado como um verdadeiro pai. Ele se tornou minha luz e meu parceiro em todas as dificuldades, e nem consigo imaginar minha vida sem ele agora. Paulo não era um homem rico, mas tinha um bom emprego e grande habilidade para lidar com finanças. Desde cedo, ele começou a investir para o futuro das crianças, criando um fundo fiduciário para eles e contribuindo junto comigo mês após mês. Esse fundo seria uma segurança para o futuro de Roberto e Laura, algo que nós 2 queríamos garantir a eles. Com o passar dos anos, tanto Paulo quanto eu fomos conquistando uma situação financeira mais estável e conseguimos aumentar as contribuições para o fundo fiduciário dos nossos filhos. Paulo teve a iniciativa de investir o dinheiro do fundo, o que permitiu que ele gerasse um bom rendimento anual. A ideia era que Roberto e Laura não mexessem no principal e pudessem acessar apenas os juros quando completassem 28 anos. E deu tudo certo. O fundo se tornou uma quantia significativa, não suficiente para viver completamente, mas o bastante para garantir um pouco mais de conforto para eles. Senti um orgulho imenso em poder proporcionar isso aos meus filhos. Recentemente, meu filho Roberto com 30 anos e sua esposa, Ana, de 31 anos, tiveram o primeiro filho, um lindo menino. Meu coração transbordou de alegria ao me tornar avó. Amei aquele pequeno desde o primeiro instante, e quando o trouxeram para casa, eu não conseguia deixar de admirá-lo e de passar o máximo de tempo possível ao lado dele. Fiz questão de ajudar Roberto e Ana nos cuidados com o bebê, para que eles pudessem se adaptar melhor a essa nova fase da vida. Roberto e Ana apreciaram imensamente a minha ajuda, e eu estava mais do que feliz em estar presente nesse momento tão especial. No entanto, não demorou para que Roberto e Ana começassem a fazer comentários que me deixaram preocupada. Eles sugeriam que, como eu agora estava aposentada e tinha muito tempo livre, poderia cuidar do bebê durante a semana, enquanto eles trabalhavam. Eu sorria, mas sempre os lembrava de que, por mais que amasse estar com meu neto, eu também tinha planos para esse novo momento da minha vida. Viajar pelo mundo era um sonho que carregava desde menina. Sempre desejei conhecer novas culturas, explorar o desconhecido e ver o que o mundo tinha a oferecer. Com a aposentadoria, finalmente comecei a planejar como transformar esse sonho em realidade. Paulo, um pouco mais velho, nunca se interessou muito por viagens, então eu faria a maior parte dessas aventuras sozinha. E isso não me incomodava, ao contrário, eu estava empolgada com a ideia.
Já tinha até um quadro no Pinterest com todos os países que planejava visitar e os lugares que queria ver. Naquela época, meus planos ainda não estavam totalmente definidos, então eu adiei as viagens por um tempo para estar presente no nascimento do meu neto e ter a chance de conhecê-lo melhor. Estava feliz por fazer isso, pois queria estar ao lado da minha família nesse momento especial. Eu aparecia durante a semana para cuidar do meu neto até que Roberto e Ana chegassem do trabalho, mas logo percebi que eles queriam mais. Roberto começou a questionar por que eu precisava ir para casa, já que, segundo ele, eu não tinha nada para fazer. Foi nesse momento que percebi que eles esperavam que eu me tornasse uma babá em tempo integral e sem remuneração. Então, precisei explicar a eles que isso não seria possível. Eu disse que passei anos economizando para poder realizar meus planos de aposentadoria e viagem e que este era o momento em que eu finalmente poderia aproveitar a vida. Reforcei que estava feliz em ajudar com meu neto, mas que eles não deveriam esperar que eu estivesse disponível o tempo todo ou que ficasse sempre por perto. Eles não aceitaram bem minha resposta. Ambos ficaram visivelmente chateados, e Ana começou a se emocionar, dizendo que acreditavam que a família deveria ajudar uns aos outros e que ela não queria deixar o bebê com pessoas desconhecidas. Roberto, então, se uniu a ela, me acusando de egoísmo e afirmando que era meu dever, como avó, ajudar a cuidar do filho deles. As reações deles me pegaram completamente de surpresa e me deixaram profundamente magoada. Senti-me atacada, e foi difícil conter as lágrimas enquanto explicava, mais uma vez, que ficaria feliz em ajudar, mas que não poderia me comprometer a ser a babá deles de graça. Roberto, no entanto, não desistiu. Ele insistiu que eu poderia adiar minhas viagens por alguns anos, até que o bebê estivesse maior. Tentei fazê-lo entender que, na minha idade, eu só tinha mais alguns anos em que ainda seria ativa o suficiente para viver o meu sonho. Expliquei que essa era uma das razões pelas quais Paulo não iria comigo, embora estivesse saudável, a idade já mostrava sinais, e ele não tinha o mesmo vigor de antes. Roberto, no entanto, disse que essa era apenas uma desculpa e que eu estava priorizando viagens ao invés do meu neto. Para tentar resolver, ele sugeriu que eu cuidasse do meu neto por pelo menos 2 anos e, se eu não estivesse mais em condições de viajar depois disso, ele e Ana me acompanhariam. Recusei categoricamente, ressaltando que, ao aceitar essa proposta, ainda seria obrigada a ser babá e, além disso, não conseguiria aproveitar as viagens e atividades que sempre quis, como nadar e fazer trilhas. Após minha recusa, Roberto ficou ainda mais insistente, alegando que eu devia isso a ele, como mãe, para ajudá-lo a criar seu filho agora que estava construindo sua própria família. Suas palavras só aumentaram minha tristeza e frustração. Roberto então me acusou de ser egoísta, dizendo que eu estava priorizando viagens de luxo ao invés de meu próprio neto. Essas palavras me machucaram profundamente. Expliquei que minha decisão não vinha de falta de amor por meu neto. Passei toda a minha vida cuidando da minha família e fazendo sacrifícios para garantir que eles tivessem um futuro estável. Trabalhei até o limite das minhas forças e deixei meus próprios sonhos de lado por quase 50 anos. Agora, com um pouco de liberdade, tudo o que eu queria era viver meu sonho, algo que eu sentia que merecia. Por mais que eu tentasse argumentar, Roberto e Ana pareciam incapazes de entender meu ponto de vista. E o mais difícil era que, na realidade, eles não estavam desesperados. Ana estava desempregada e, em teoria, teria tempo de sobra para cuidar do próprio filho. Mas, ao invés disso, ela preferia frequentar eventos sociais e festas. Se ela realmente priorizasse o tempo, certamente conseguiria cuidar do bebê. Eu posso ser antiquada, mas acredito que ser mãe significa fazer alguns sacrifícios pelo bem dos filhos. Já fiz muitos desses sacrifícios para criar Roberto e Laura e achei injusto que meu filho e minha nora me pedissem para fazer isso tudo de novo, especialmente sabendo que não estavam dispostos a fazer os mesmos esforços pelo próprio filho. Além disso, Roberto não estava exatamente com dificuldades financeiras. Embora ele não tivesse um emprego com salário alto, o fundo fiduciário que construímos poderia cobrir boa parte dos custos de uma babá para ajudá-los quando necessário. O fundo fiduciário que criamos para Roberto cobriria grande parte do custo de uma babá e seria mais do que suficiente para que eles contratassem alguém sempre que precisassem.
Quando apontei isso, Roberto se irritou e disse que o dinheiro do fundo era dele e que ele poderia gastá-lo como quisesse. Depois dessa conversa, a situação só piorou. Eles passaram a me ligar apenas quando precisavam que eu cuidasse do bebê. E, quando eu ia até lá, Roberto e Ana eram frios comigo, falando apenas o essencial. Às vezes, até ouvi comentários rudes, a maioria partindo de Ana, que deixavam claro o julgamento e a agressividade passiva. Isso me machucava, mas eu ainda queria manter contato com meu neto e aproveitava os momentos que tinha com ele. Um dia, minha filha Laura me ligou. Mãe, você discutiu com o Roberto? Ele me ligou dizendo que você estava sendo, ela hesitou, como se não quisesse repetir, irracional e egoísta. Ele disse que você devia estar feliz em ajudá-lo, afinal, ele é seu filho, e suas viagens poderiam esperar. Foi horrível ouvir que Roberto estava falando de mim dessa forma para a própria irmã. Respirei fundo e expliquei calmamente a Laura minha posição, falando sobre meus planos de aposentadoria e o desejo de, pela primeira vez na vida, colocar meus sonhos em primeiro lugar. Ela ouviu com atenção, mas ainda parecia hesitante. Eu entendo, mãe, mas, ela começou, talvez você pudesse abrir mão de pelo menos 1 ano para ajudar o Roberto. A senhora sempre nos ensinou a importância de apoiar a família. E, agora, não parece estar seguindo isso. Essas palavras me irritaram profundamente. Esperava que, ao menos, minha filha entendesse meu lado. Laura, respondi com firmeza, eu apoiei a família minha vida inteira. Trabalhei duro para sustentar vocês, sempre colocando as necessidades de todos acima das minhas. Mas agora, aos 60 anos, finalmente tenho a chance de viver um pouco para mim. Isso não significa que eu não ame vocês ou que não queira ajudar, mas não vou colocar minha vida em espera de novo. Depois disso, decidi estabelecer limites claros. Falei com Roberto e disse que amava o filho dele e que ficaria feliz em ajudar sempre que precisassem, mas que a responsabilidade de criar meu neto era dele e da esposa. Expliquei que, se precisassem de ajuda constante, poderiam contratar uma babá ou ajustar suas rotinas, como eu mesma fiz durante tantos anos. Roberto não aceitou bem. Ele me olhou com frieza e respondeu: então, se você não quer ajudar a família, talvez nem faça mais parte dela. Senti um nó na garganta, mas permaneci firme enquanto ele continuava. Se não concordar em cuidar do meu filho em tempo integral, você não verá mais seu neto. Meu coração se partiu. Era difícil acreditar que meu próprio filho estava me ameaçando dessa forma. Mas, apesar da dor, mantive minha posição e deixei claro que não me deixaria ser pressionada a abrir mão dos meus sonhos e da minha aposentadoria. Disse a ele que já tinha feito minha parte como mãe e que agora era a vez dele de assumir a responsabilidade como pai. Desde então, não tive mais notícias de Roberto. Ele não me ligou, e eu não os visitei. Paulo está ao meu lado, embora acredite que eu deveria ter cedido, pelo bem da paz familiar. Ele sempre foi mais brando com as crianças, mas eu expliquei que não podia abrir um precedente, aceitando qualquer exigência sempre que Roberto decidisse impor algo. Ele não parecia totalmente convencido, mas deixou que eu resolvesse a situação da maneira que julgasse melhor. Passei esse tempo planejando minha primeira viagem, embora ela não estivesse sendo tão gratificante quanto eu esperava, pois o distanciamento de Roberto ainda me machucava. Ele preferiu romper o contato comigo em vez de respeitar os limites que estabeleci. Em alguns dias, eu partiria para essa aventura, mas percebia o quanto era difícil esperar para viver meu sonho, com esse peso no coração. Tentei ligar para Roberto na esperança de vê-los antes de partir, mas ele não atendeu minhas ligações. Será que realmente eu estava errada por não ter aceitado me mudar para cuidar do meu neto? Quando escrevi minha história no Reddit, recebi muitas opiniões me criticando, por isso gostaria de esclarecer algo. Nunca disse que não ajudaria a cuidar do meu neto. Antes de nosso desentendimento, cuidei dele várias vezes. Como já mencionei, eu amo muito e adoro passar tempo com ele. Meu problema foi com as exigências que seus pais começaram a fazer, sem levar em conta os meus próprios desejos. Foi egoísmo da minha parte? Não acho. Na verdade, esperava mais compreensão do filho que criei com tanto esforço.
Também não acho que meu filho me deve algo por eu ter criado um fundo fiduciário para ele. Minha intenção ao mencionar o fundo foi apenas apontar que Paulo e eu fizemos a nossa parte para que ele tivesse segurança financeira quando adulto. Após nosso desentendimento, decidi focar na minha própria felicidade e nos planos que sonhei durante anos. Mas meu coração ainda se parte por não ouvir mais notícias do meu filho ou ver meu neto. Mas eu sabia que não podia ceder ao ultimato de Roberto. Fazer isso significaria abrir mão da liberdade que conquistei com tanto esforço e dar a ele e à esposa a ideia de que poderiam me pressionar sempre que quisessem. Minha primeira viagem foi maravilhosa. Fui para a Itália e vivi o sonho de explorar a história, a arte e a cultura de cidades como Roma e Florença. Nadei no Mediterrâneo e fiz trilhas desafiadoras em paisagens de tirar o fôlego. Esses momentos foram o ponto alto da viagem para mim, uma experiência que talvez eu não tivesse conseguido aproveitar se tivesse esperado mais tempo. Apesar de toda a alegria que a viagem me trouxe, uma parte de mim ainda carregava um sentimento amargo por conta do desentendimento com meu filho. Mesmo assim, ao retornar para casa, senti-me realizada. Percebi que, apesar da situação difícil, havia tomado a decisão certa ao me colocar em primeiro lugar pela primeira vez na vida. Alguns dias após voltar da viagem, decidi conversar com meu filho. Senti que, como a pessoa mais velha, precisava dar o primeiro passo e ser mais madura. Tentei ligar para ele, mas, como de costume, não obtive resposta. Engoli meu orgulho e fui até a casa deles. Fui recebida por Ana, que fez questão de mostrar sua irritação. Com os braços cruzados, ela disse que estavam ocupados, mas que poderíamos conversar caso eu tivesse ido para cuidar do bebê. Sua frieza me pegou de surpresa, e comecei a me sentir desconfortável, especialmente ao ouvir meu neto chorando dentro de casa. Mantive a calma e disse a Ana que não tinha tido notícias deles e que queria ver meu neto. Nesse momento, Roberto saiu e foi direto ao ponto, dizendo que eles não queriam ter nada a ver comigo, a menos que eu estivesse disposta a ajudá-los. Cansada da ingratidão, respondi que já havia ajudado bastante. Ele apenas revirou os olhos e disse que o problema era que eles não eram obrigados a contratar uma babá só por causa do fundo fiduciário. Ignorando o comentário, lembrei a ambos que o fundo fiduciário foi criado para dar uma segurança a ele e a Laura, e que isso não era uma obrigação da minha parte. A maioria dos filhos nem sequer tem esse tipo de suporte financeiro dos pais. Ana bufou e respondeu com sarcasmo, dizendo que o fundo fiduciário não era nada de especial, pois eles não poderiam viver apenas com aquele valor. Meu nível de paciência estava se esgotando. A falta de respeito, especialmente de Ana, estava passando dos limites. Eu sabia que não aguentaria muito mais daquela situação. Então, disse a eles que o fundo fiduciário lhes proporcionava uma vida mais confortável e a liberdade de tomar decisões financeiras que talvez não fossem possíveis sem ele, como contratar uma babá para ajudar com o bebê. Foi aí que Roberto perdeu o controle, gritando para que eu me calasse, dizendo que aquele dinheiro era dele e que eu não tinha o direito de dizer como ele deveria usá-lo. Fiquei em silêncio, apenas olhando para os dois. Até aquele momento, sempre havia considerado o fundo fiduciário como algo que pertencia aos meus filhos, mesmo antes de eles terem idade suficiente para acessá-lo. Nunca me importei com aquele dinheiro, pois tinha meu próprio fundo de aposentadoria. Tudo o que eu queria era que meu filho respeitasse meus limites e fosse responsável ao lidar com a questão do cuidado com o próprio filho. Já havia dado mais chances a Roberto do que ele merecia, e ele havia me desrespeitado e gritado comigo. Eu não suportaria mais isso. Então, respirei fundo e disse que, na verdade, o fundo fiduciário era revogável e que eu, como administradora, tinha o poder de encerrá-lo. Ambos congelaram e me olharam em choque. Roberto, de repente, não parecia mais tão confiante quanto estava alguns segundos antes e perguntou o que exatamente isso significava. Expliquei que, como o fundo fiduciário era revogável, eu poderia cancelá-lo a qualquer momento, e que era exatamente isso que eu faria. Roberto e Ana ficaram pálidos, e ele apenas murmurou: "Você não pode fazer isso." Não respondi. Apenas disse que tentei ser generosa, mas eles desrespeitaram minha boa vontade e abusaram da minha gentileza. Se não conseguiam valorizar os sacrifícios que fiz por eles,
então não mereciam os benefícios do fundo fiduciário. Virei-me e voltei para o carro sem dizer mais nada. Quando cheguei em casa, vi várias chamadas perdidas deles no celular. Se o fundo era algo sem importância, por que agora estavam tão ansiosos para defendê-lo? Contei a Paulo sobre minha decisão. Embora ele estivesse um pouco incerto, entendeu que precisava ser feito e me apoiou. Logo depois, entrei em contato com o advogado de Paulo, e juntos providenciamos a revogação do fundo fiduciário. Liguei para Roberto para informá-lo da decisão, e ele reagiu exatamente como eu esperava, explodiu em uma série de gritos e acusações. Não quero registrar aqui todas as coisas desagradáveis que ele disse, mas, em resumo, Roberto me acusou de traição. Ele insistiu que ainda tinha o mesmo direito sobre o fundo e que eu deveria estar disposta a deixar tudo de lado para cuidar do filho dele. Disse, ainda, que eu havia roubado a segurança financeira deles. Apenas deixei o telefone cair. Estava cansada de tentar ser a pessoa mais madura nessa situação. Mais tarde, minha filha Laura me ligou para perguntar se eu realmente havia cancelado o fundo fiduciário de Roberto. Ela contou que ele havia procurado, reclamando que eu tinha ido longe demais dessa vez. Laura, no entanto, concordou comigo e revelou que Ana estava tentando evitar pagar uma babá a qualquer custo. Disse que, após minha recusa, Roberto e Ana começaram a recorrer a ela, exigindo cada vez mais ajuda. Laura é ilustradora freelancer de livros infantis, e embora tenha horários flexíveis, precisa de tempo e concentração para seu trabalho. Ao saber que eu havia cancelado o fundo fiduciário, ela decidiu seguir meu exemplo e disse a Roberto e Ana que também não poderia mais ajudá-los com frequência. Ela, assim como eu, havia sido explorada e estava cansada disso. Laura percebeu que não conseguiria continuar como eles queriam e explicou que precisava focar no trabalho. Roberto reagiu mal, e de imediato, voltou-se contra ela. Ficou claro que ele só valorizava a família quando havia algum benefício para ele. Passaram-se 3 meses sem qualquer contato. Era doloroso não ver meu neto, mas me mantive firme na decisão. Então, para minha surpresa, Roberto me ligou uma tarde. Ele começou com uma conversa fiada, e percebi que estava ganhando tempo para falar algo mais sério. Por fim, admitiu que as coisas estavam difíceis sem o fundo fiduciário. Disse que, embora não estivessem passando por dificuldades extremas, o corte do fundo havia impactado muito o estilo de vida deles, e que tiveram que fazer mudanças sérias nas finanças. Fiquei em silêncio, esperando que ele entendesse a mensagem. Ele finalmente se desculpou pelo modo como havia agido e confessou que Ana o pressionou para que eu assumisse os cuidados com o bebê. Ela não queria sacrificar o tempo da vida social para cuidar do filho e reclamava frequentemente que o fundo fiduciário não era suficiente para cobrir o custo de uma babá. Ela estava sentindo muito a perda da dispersão, e a falta desse dinheiro parecia ter gerado uma pressão considerável na relação entre eles. Não consigo descrever o alívio que senti ao receber o pedido de desculpas de Roberto. No entanto, isso não mudou o fato de que eu ainda estava magoada e decepcionada com ele. Disse apenas que não iria restaurar o fundo fiduciário. Ele ficou em silêncio por um tempo, e então, perguntou se eu gostaria de ver meu neto. Aproveitei a oportunidade, e, no dia seguinte, ele trouxe o pequeno para mim. Sentia-me vitoriosa por finalmente ver meu neto depois de tanto tempo. Roberto percebeu que eu estava de bom humor e, sem perder tempo, tentou a sorte novamente, perguntando sobre a possibilidade de restaurar o fundo. Respondi que ele havia sido horrível comigo e com Laura, e que não daria o dinheiro de volta apenas porque ele tomou uma iniciativa mínima. Agradeci o pedido de desculpas, mas deixei claro que levaria tempo para as feridas cicatrizarem. Ele parecia desapontado, mas concordou. Desde então, se passaram 3 meses. Tenho visitado meu neto e cuidado dele várias vezes, e até agora Roberto e Ana não mencionaram mais a ideia de eu me mudar para cuidar do bebê em tempo integral. Pelo que observei, Ana assumiu suas responsabilidades como mãe, algo que aqueceu meu coração ao ver. Ana tem saído muito menos e passa mais tempo em casa com o filho. A mudança no comportamento dela sinceramente aqueceu meu coração. Alguns dias atrás, enquanto eu estava me despedindo após cuidar do meu neto, Roberto veio até mim.
Com um tom quase de súplica, pediu para que eu reconsiderasse minha posição sobre o fundo fiduciário. Disse que, apesar de estarem conseguindo se virar, a falta do fundo tinha sido um desafio, e admitiu que ambos estavam arrependidos pela maneira como me trataram. Ele afirmou que haviam aprendido a lição. Respondi apenas que pensaria no assunto. Ainda não tomei uma decisão. Sinceramente, acho que eles realmente entenderam a lição, mas me pergunto se devo facilitar as coisas tão rapidamente. O dinheiro do fundo ainda está intocado, como já mencionei, pois não preciso dele. Estou pensando em restabelecer o fundo com a condição de que ele possa ser revogado, caso Roberto repita o comportamento de desrespeito. Gostaria da opinião de vocês. Acham que devo restabelecer o fundo com a condição de que ele possa ser revogado, caso Roberto repita o seu comportamento desrespeitoso? Provavelmente é o que vou fazer. Mas quero esperar mais algum tempo antes de tomar essa atitude. É bom saber que seu filho finalmente deu esse passo e que há uma mudança positiva no comportamento dele. A sua decisão de não restaurar o fundo fiduciário imediatamente demonstra que você está priorizando o respeito e os limites, algo essencial para qualquer relação saudável. No fim das contas, o importante é encontrar um equilíbrio entre o amor pelo seu neto e o respeito pelas suas próprias necessidades. Mas e vocês? O que acharam da história de hoje? Obrigado por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!